Lição 11. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Estamos na 11ª lição do trimestre e estudamos o livro de Números, Midbar. E o foco de nossa lição de hoje é sobre o episódio em que o povo enviou 12 espiões até a Terra Prometida. E depois de investigarem o território e suas potencialidades, também verificaram suas defesas e capacidades bélicas, descobrindo uma terra extremamente produtiva e rica, mas também uma terra de poderosos exércitos e até gigantes, homens de estatura extremamente elevada, chamados de filhos de Anak ou Anakins. Quando os espiões trouxeram as novidades falando das riquezas, mas também dos gigantes, apenas 2 queriam entrar e possuir a terra, enquanto os outros 10 destacaram mais as dificuldades do que as vantagens e temeram os gigantes e as cidades fortificadas, e todos desistiram antes mesmo de tentar. Qual o sentimento que tomou o coração da maioria daqueles homens? Certamente foi o pessimismo, a sensação e a certeza de que não poderiam sair vencedores diante de uma situação tão adversa. Até aí podemos até concordar com eles, que eles foram prudentes. Mas um outro sentimento também falou alto no coração daqueles 10 espiões e que contaminou todo o povo. E este sentimento é o sentimento de incredulidade. Faltou fé, faltou olhar para trás e ver como Deus já havia agido no Egito, livrando-os das mãos do poderoso faraó do Egito, de como os exércitos egípcios pereceram sobre as águas do Mar Vermelho, o qual atravessaram a seco. Faltou lembrar como Deus fez a nuvem estar na frente do povo. Faltou lembrar que Deus os estava sustentando com maná. Lembrar das codornizes que encheram de carne o acampamento. Faltou lembrar que Miriam ficou doente por causa da desobediência, mas por causa da graça e misericórdia de Deus foi curada da lepra. Muitas comprovações de que Deus era quem conduzia o povo ao sucesso foram esquecidas, e ao invés de confiarem em Deus, que é muito maior do que gigantes e mais forte do que cidades muradas, confiaram em suas próprias forças, aliás, fraquezas, e diante das notícias ruins e desafiadoras vindas dos espiões, se renderam sem ao menos lembrar que quem prometeu a terra também prometeu entregá-la. Pessimismo e incredulidade foram as reações dos espiões e do povo. Hoje essa lição vem nos trazer uma mesma pergunta: como reagimos diante de notícias ou situações desafiadoras e ruins? Para chegarmos a uma aplicação prática da mensagem do livro de Números em nossas vidas, o primeiro ponto da lição traz o seguinte tema: ordem, falha e peregrinação. Números 13. A missão dos 12 espiões era de colher informações, e percebemos que a colheita de informações vem carreada de impressões de quem colheu, de quem viu e vivenciou aquela realidade. Inicialmente fizeram muito bem o seu trabalho, inclusive levando provas da riqueza da terra. Eles colheram um cacho de uvas que precisava de 2 pessoas para carregar e algumas outras coisas também da terra. Também falaram a verdade de que existiam fortalezas e exércitos nas cidades. Ainda falaram sobre a existência de gigantes na terra. O relatório era perfeito. O problema foi quando quiseram ouvir a opinião dos espiões. Caleb logo se adiantou e disse: animem, pessoal, vamos subir contra essa terra e possuí-la, pois é a nossa herança. Nosso pai Abraão comprou essas terras e são nossas. Estranhos se apossaram dela e vamos tomá-la de volta, pois Deus prometeu a Abraão e a nós, e por isso vamos ser vencedores. Vamos lá, pessoal. Mas os outros espiões, com exceção de Josué, ficaram com medo e disseram: não podemos, o povo que está lá é mais forte do que nós, é melhor deixar quieto. Você vê o tamanho daqueles gigantes? Não dá, é peso pesado contra peso pena, vamos apanhar muito, eles vão nos bater, vai ser nocaute no primeiro round. A Bíblia diz mais que na covardia dos outros espiões, eles infamaram a terra. Está lá no verso 32 do capítulo 13. Infamaram vem do verbo infamaram, que mesmo que caluniaram sobre a terra, desacreditaram, desonraram, desprestigiaram, difamaram, ignominiaram, maldisseram, vituperaram, deslustraram o que havia naquela terra só por causa do medo. O termo hebraico é dibat, que significa calúnia, difamação, maledicência. O medo, o pessimismo e a total insensatez em saber que a tomada daquela terra era projeto de Deus fez os espiões que pegassem um relatório, os transmitissem com um sentimento de derrota, de covardia, de incredulidade, e chegaram ao ponto de exagerar tantos riscos que começaram a mentir sobre a realidade do que viram.
O pessimista é assim, ele vê um cachorro e acha que é um lobo, ele vê um gato e diz que tem a força de uma onça. Se deve 10 reais, alguém acha que está quebrado, falido. É o derrotado que nunca lutou, o perdedor que nunca competiu. E por isso é o incrédulo que nunca experimentou o poder de Deus através da fé. Olha o que dizem ao povo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. Em algumas versões é terra que devora seus habitantes. Interessante que eles mesmos passaram pelo meio dela e não foram consumidos. E essa afirmação de ser uma terra que devora ou consome seus habitantes se refere a uma terra insalubre, com muitas desgraças naturais, que acabam destruindo seus moradores, né, como furacões, secas, enchentes, terremotos, vulcões, tsunamis, muita neve ou muito deserto. Uma coisa totalmente diferente do relatório, ou seja, as impressões eram falsas, com base no próprio relatório que apresentaram, dizendo ser uma terra que mana leite e mel. Uns covardes e mentirosos, isso sim. Mas eu acho que o maior medo que tinham era dos gigantes, e também exageraram sobre eles. O relatório só apresentava 3 gigantes, Aimã, Sesai e Talmai. Mas quando a pessoa é pessimista, vê 3 gigantes e diz que todo o povo é gigante. Veja o que eles disseram: o povo que vimos no meio da terra são homens de grande estatura. Viram 3 jogadores de basquete e disseram que a torcida toda no estádio era da altura de Michael Jordan. Quando o pessimista quer, ele diz que uma garoa é tempestade. Eles também falam sobre os 3 gigantes, os filhos de Anak, e dizem que éramos aos nossos olhos como gafanhotos e assim também éramos aos seus olhos. Um grande gafanhoto tem uns 10 centímetros de comprimento. Quando falaram isso, o povo que não viu os filhos de Anak deviam achar que tinha a altura de um prédio de 10 andares. Isso é o que o medo faz, te faz achar que o gigante é muito maior do que ele realmente é. É impressionante o que o medo faz. Posteriormente, a história vai confirmar que os gigantes variavam entre 3 e 4 metros de altura. Golias tinha 3 metros e 46 de altura e foi morto por um garoto hebreu que lhe deu uma cetrada, uma fundada, uma pedrada. Esse gigante tinha 5 filhos. Golias, ou filho Golias Júnior, Isbi, Benote, Tsafé, Lami e um outro, todos de grande estatura. O outro gigante que seria derrotado foi Og, o rei de Bazã, que tinha 4 metros de altura. Os filhos de Anak seriam derrotados. Para quem quer saber o que significa filhos de Anak, Anak era o patriarca dos Anakins. E naquela época acreditavam que ele era resultado do casamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens, relato de Gênesis 6. Os filhos de Deus eram os sentinelas, anjos caídos, cuja palavra hebraica que os define é Nefal, que significa ele caiu. Esses anjos caídos se uniram às mulheres humanas e geraram então Nefilins, os seres gigantescos que fizeram Deus destruir a terra com o dilúvio. Anak foi um remanescente que sobreviveu ao dilúvio e gerou os Anakins, após se unir a uma mulher, sendo Sesai, Almã e Talmai, descendentes com os quais Josué lutou e Caleb venceu, conforme Josué 15:14. Essa lenda acerca dos filhos de Anak era muito conhecida na época, tanto pelos gregos, que chamavam Anak de Anax, pelos sumérios, que os chamavam de Enki, e pelos cananeus, que os chamavam de Enak, e os judeus os chamavam de Anak. Todos descendentes dos Nefilins, e por fim, estes eram, na tradição local, filhos de Anak, fruto da união de um Nefilim com uma filha do rei da cidade de Arba, Kiriat Arba, que é Hebron. Mas não podemos afirmar que essa lenda seja uma verdade, embora alguns teólogos achem fundamento bíblico para isso, enquanto outros querem ser apenas um mito. Bem, o que importa é nós nos apercebermos que quanto uma impressão covarde, pessimista e desprovida de fé pode produzir coisas negativas na vida da pessoa e de um povo. Fico imaginando se o povo ucraniano se rendesse ao primeiro tiro russo. Como seria a Ucrânia daqui a um ano? Talvez nem existisse. Talvez possa até desaparecer, mas é impressionante a resolução daquele povo em lutar por sua pátria e sua liberdade. Seguem Volodymyr Zelensky como se ele fosse Moisés. São um exemplo de coragem e determinação. Se o povo hebreu tivesse o mesmo otimismo, ou melhor, a mesma coragem, não precisariam morrer no deserto sem ver a terra prometida. E aqui destaco que somente Caleb e Josué entraram na terra prometida, porque foram os únicos a não se intimidar com as dificuldades que estavam à frente, mas antes confiaram em seu Deus, tanto pelo que já tinham feito e comprovando seu poder, né? Deus tinha comprovado seu poder para dominar aquela terra, como a própria promessa dele.
Josué e Caleb foram obedientes e corajosos, exercitaram a fé e a confiança naquele Deus que em nenhum momento os desamparou e tinham a convicção de que não seriam desamparados se entrassem nas promessas desse mesmo Deus. Deus deu uma ordem: ocupem a terra. Eles falharam, temeram, não confiaram. O que aconteceu? Peregrinaram no deserto até morrer e não entraram na terra. Somente 2 que confiaram, viveram e entraram, que eram Caleb e Josué. Com isso, podemos seguir para o segundo ponto de nossa lição. Faltou fé, sobrou incredulidade. Números 13, 21 a 29. Com o que lemos e falamos, podemos concluir que existem pessoas e até instituições que podem nos envenenar com suas palavras e impressões. Tenho observado a política nacional e agora a guerra na Ucrânia e a gente pode ver que muitas narrativas nos chegam e todas elas com a intenção de nos criar algum sentimento positivo ou negativo, sendo que as coisas ruins é que parecem imperar. Os jornais dão 10 notícias ruins para depois trazer uma boa e terminar com um happy end, um final feliz. Mas, na verdade, o sorriso logo acaba quando temos mais motivos para ódio, repulsa, tristeza ou medo de alguma coisa. É interessante que usam o mesmo método dos 10 espias. Dão um relatório e depois vêm as impressões pessoais. Mudam o cenário, faz o gigante virar um prédio e a gente virar gafanhoto. Por exemplo, acho melhor não dar exemplo nenhum, senão daqui a pouco cortam até meu canal, né? Vamos voltar para a lição que é melhor. Pessoas incrédulas, negativas, pessimistas, desprovidas de fé, pessoas violentas, iradas, mal amadas, acabam influenciando a gente, fazendo mal a gente. E eles partem de um relatório verdadeiro e terminam com exageros e mentiras, com previsões e impressões totalmente malignas, e esse pessoal consegue nos influenciar. Não estamos imunes a essas influências. Engana-se quem acha que está imune. Da mesma maneira que vamos a uma peça de teatro, ver uma comédia e saímos ali sorrindo, alegres e felizes, podemos sofrer a influência das infâmias proferidas por espiões, por pessoas que pesquisam as coisas e que nos trazem somente pessimismo, negatividade. Alguns são tão malignos que são verdadeiros vampiros energéticos. Sugam nossas energias e você acaba se sentindo mal, para baixo, deprimido, infeliz, sem coragem, derrotado. É interessante que passamos a não ouvir esse tipo de gente. A nossa vida muda quando a gente passa a não ouvir, e muda muito. Já não vemos aquele presidente como eles veem, aquela ação como eles veem, aquela pessoa como eles veem. Passamos a ver com os nossos próprios olhos quando nos afastamos dessas pessoas, e na maioria das vezes vamos descobrir que vemos as coisas como Caleb viu e dissemos: opa, vamos lá tomar posse da nossa herança, levanta aí gente, anima, anda, vamos lá. E quando vamos, acabamos dizendo como Júlio César na Batalha de Zela, sobre Farnace II do ponto: vim, vi e venci. Temos que atentar para o relatório e detectar com os nossos olhos e não com os olhos dos outros as possibilidades de vitória, sobretudo com os olhos de Deus, e após pegar a impressão desse Deus e não dos pessimistas, tomar a nossa decisão. A Bíblia não nos ensina a ser precipitados, ela nos ensina a investigar o cenário primeiro. Mas ela também não nos ensina a sermos pessimistas, covardes e incrédulos, não. Ela nos indica que devemos ter coragem, otimismo e fé, sobretudo se nosso Deus deseja que ingressemos naquela terra, naquela situação, naquele empreendimento. Prudência e fé, cuidado e coragem, esses são os ingredientes para a vitória. Não podemos dar ouvido aos pessimistas, eles geralmente aumentam as dificuldades e inventam outras. Não pode faltar fé e tem que sobrar confiança. E o terceiro ponto da nossa lição é Josué e Caleb, exemplos de fé e obediência. Números 14, 8 e 9. Nós extraímos do texto bíblico de Números 13 e 14 preciosas lições sobre a fé e a obediência. Falamos da influência negativa dos pessimistas e incrédulos, mas também temos que destacar a fé e a obediência desses dois homens, Caleb e Josué. Eles sabiam do propósito de Deus para a nação de Israel, sabiam do que Deus fez por Abraão, Isaque e Jacó, o que fez através de José, e estavam experimentando o que Deus estava fazendo pelas mãos de Moisés. Um povo escravizado por uma poderosíssima nação agora estava livre. Um menino hebreu tirado das águas, criado pela filha do faraó, sobreviveu, se tornou um príncipe do Egito, sumiu. Esteve diante de uma sarça que ardia e não se queimava. Voltou ao Egito.
Uma vara se transformou em serpente, pragas terríveis assolaram o Egito e não afligiram o povo hebreu. Seus primogênitos foram poupados, passaram pelo meio do mar a seco e o exército de Faraó morreu nas mesmas águas. Acamparam aos pés do monte de Deus, a terra tremeu. Deus falou com Moisés, seu rosto resplandeceu. Faltou alimento e Deus mandou o pão dos anjos, o maná. Quiseram carne e Deus mandou codornas aos montes. Uma coluna de fumaça ia diante deles de dia e uma de fogo à noite. Água brotou da pedra, suas roupas e sapatos não estragavam. Esses dois homens viram muitas coisas, muitos milagres de Deus. Eles tinham ouvido falar que Deus escolhera eles, descendentes de Abraão, para ser uma nação poderosa, que teria uma terra que derramava leite e mel, que seria uma nação santa, uma propriedade peculiar de Deus, e Deus só queria obediência. Eles criam, tinham certeza absoluta que Deus poderia executar todos os seus planos com sucesso e que seriam plenamente vitoriosos em qualquer situação. Eles tinham fé nas promessas de Deus, olhavam seus filhos e família e se alegrava por fazer parte daquele povo que Deus tinha planejado coisas tão especiais. Eles viram o Egito e suas maravilhosas obras e tecnologias agrícolas e de construção. Eles acreditavam que poderiam muito mais, bastava obedecer, somente isso, ser obedientes. Firmaram os seus olhos nas promessas de Deus e não nos obstáculos do caminho. Isso é provado nos textos de Números 14, 30, 26, 64, 65, 32, 11, 12. Se o povo tivesse ido pelas impressões de Caleb, não terminaria seus dias no deserto, lamentando saudades do bom e maravilhoso Egito, onde tinha um peixe para comer, depois de fazer tijolos o dia inteiro, debaixo de sol, de chuva, de chicote, e de domingo a domingo, quando não tinham ainda o sábado para descansar, e nem morreriam nesse mesmo deserto, mas em suas casas, na terra prometida, em sua herança adquirida por Abraão. Desobediência resulta em perdas irreparáveis. É bem verdade que certas dificuldades têm que ser sopesadas, observadas cuidadosamente para que nós não sejamos precipitados, inconsequentes ou irresponsáveis. Mas no caso em comento, temos toda uma situação desenhada pelos séculos na história do povo hebreu e transferida de geração a geração pela tradição, que nada mais é que o contar de uma história de um pai para o seu filho e assim sucessivamente. Moisés registrou essa história na forma escrita, criando a Torá, o Pentateuco, os 5 livros, os quais nos servem de transmissão dessas mesmas histórias com o fim específico de sabermos como aconteceram as coisas, quais eram os propósitos de Deus para a humanidade e o papel do povo hebreu nisso, e por fim, de servir a nós como preciosa ferramenta de ensino acerca de como devemos nos comportar diante de situações semelhantes. Em Números, especificamente nestes capítulos, Deus nos ensina como não devemos nos comportar e como devemos agir, pensar, entender e nos inserir em seus planos e, sobretudo, nos alertar para os perigos da desobediência e incredulidade e para as maravilhosas possibilidades, caso tenhamos fé e sejamos obedientes. Creio ser necessário destacar aqui que encontro uma grande oportunidade de percebermos que quando deixamos Deus planejar nosso futuro e apenas nos encaixamos neste projeto, temos um ganho muito importante: a liberdade. A liberdade dos medos, dos temores, das ansiedades, do negativismo, das derrotas, de opressão e ainda a liberdade de nos libertarmos de nossas próprias impressões e das impressões alheias e viver plenamente debaixo das impressões de Deus, que jamais erra quanto ao futuro e jamais é derrotado, seja o gigante que for que aparecer pela frente. Foi esse o sentimento que invadiu o coração do pequeno Davi, que, livre do medo, da incredulidade, da impotência física, das esperanças em suas próprias forças, enfrentou Golias e o derrotou. Foi essa liberdade que o fez libertar o povo de Israel da ameaça da Filístia. Esse poder de Deus nos liberta. Confiando em sua força, podemos dizer como Jó: os seus planos não são frustrados. Finalizando, aprendemos que primeiramente devemos estar no centro da vontade de Deus e não no centro da nossa própria vontade ou da vontade de terceiros. Neste centro da vontade de Deus não há espaço para temores, lamentações, angústias, não. Só há espaço para expectativas de vitórias, de posse daquilo que Ele nos tem preparado. Obediência e fé são os ingredientes para a vitória. E Josué e Caleb, alicerçados nessa confiança, falaram como Júlio César: vim, vi e venci. Ambos puderam dizer: fomos à terra prometida, vimos suas riquezas e dificuldades, e com obediência ao decreto e plano de Deus entramos, vimos gigantes, lutamos contra eles e vencemos. Hoje colhemos os frutos de nossa obediência e fé e gozamos daquilo que Deus
nos prometeu. Eu queria terminar dizendo que talvez você que está me ouvindo agora esteja vivendo alguma coisa parecida com a que os espiões vivenciaram. Talvez seus projetos estejam paralisados diante de enormes dificuldades. Talvez as coisas te pareçam tão ruins que não consiga ver saída. Talvez nem consiga voltar ao seu Egito, ou vai para frente ou morre onde está. Mas eu queria te trazer uma mensagem de fé e esperança, não de pessimismo e abatimento. Deus tem valiosas promessas para a sua vida, assim como tem para a sua família. Talvez a sua jornada esteja realmente cansativa, dolorosa, cheia de dificuldades. Talvez você olhe para frente e só veja deserto, tudo deserto, nenhum oásis. Também já me senti assim, todos nós nos sentimos algum dia, talvez até uns meses. Mas eu quero te dizer que, de novo, que Deus tem promessas para a sua vida. Espie o futuro, mas não se detenha nas dificuldades. Vá em frente. Talvez você se assuste com certos gigantes que irão aparecer diante de você, mas não se sinta como um pequeno gafanhoto perto deles. Pois se você estiver no centro da vontade de Deus, você será vencedor. Eu não sei qual o tamanho do gigante que está à sua frente, o tamanho do problema, mas posso te dizer, com base em tudo o que vimos na Bíblia, para que não se deixe abater. Talvez o Senhor te dê apenas umas poucas pedras nas suas mãos. Talvez não te dê uma bela armadura, um poderoso escudo, uma reluzente espada, mas Ele te dará a vitória. Basta crer e obedecer. O gigante cairá. Que Deus nos abençoe e até a próxima lição.